Olá, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, que suas famílias estejam bem também. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre estabilidade, que é o assunto da nossa aula de hoje, tá? Então, como tenho feito, vamos fazer um vídeo com os pontos mais importantes, né? A estabilidade é um assunto bem bacana. Não muito difícil, mas bastante importante, com alguns detalhes, tá? O material em PDF já está disponibilizado no Canvas para todos. Mandei alguns artigos também sobre a estabilidade da gestante e do dirigente sindical. E aí, por vídeo agora, vou abordar os pontos mais importantes, mas reitero sempre, né, a importância de vocês acompanharem pelo material que eu tenho encaminhado, pelas doutrinas e etc. Fechou? Então vamos lá, gente. Estabilidade. O que é a estabilidade? Estabilidade significa que o empregado é intocável? Não, não significa que o empregado é intocável. Aquele empregado que é estável, gente, é o empregado que não pode ser submetido a uma dispensa sem justa causa ou uma dispensa arbitrária. Se o empregado comete a falta grave, ele vai poder ser demitido por justa causa, se esta se caracterizar da forma que a gente já estudou em poder disciplinar. Se caracterizar a justa causa, ela derruba a estabilidade, tá certo? A estabilidade significa que não pode ser demitido sem justa causa ou de forma arbitrária, que é aquela dispensa que, além de não ter uma justa causa cometida pelo empregado, não tem nenhum outro motivo razoável, como crise financeira ou qualquer coisa assim, tá? O empregado estável, ele é protegido de ambas, tá? Nós temos dois tipos de estabilidade, a definitiva e a estabilidade provisória. A estabilidade definitiva, antes da Constituição de 88, isso eu vou falar um pouquinho mais em FGTS, mas já vou adiantar um pouquinho rapidamente para vocês. Nós tínhamos uma estabilidade chamada de estabilidade decenária. Existem alguns artigos na CLT que são resquícios dessa estabilidade decenária, que é quando o empregado alcançasse 10 anos de empresa, ele passava a ser estável, tá certo? Por isso, estabilidade decenária após 10 anos de tempo de serviço. Só que assim, como vocês devem imaginar, conhecendo a dinâmica de mercado que sempre existiu, o que acontecia quando o empregado atingia 9 anos? O empregador mandava ele embora, era chamada dispensa obstativa, né? Para evitar que ele alcançasse a estabilidade, demitia ele antes dos 10 anos. O TST tentou simular e falou que a partir de 9 anos era uma dispensa nula, mas aí eles passaram a demitir com 8. Então, assim, uma situação em que um direito, que era para ser uma proteção, acaba se tornando um malefício no contrato de trabalho do empregado. E aí, em 88 e 60, na década de 60, a gente vem a conhecer o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele vem com a intenção de substituir essa estabilidade, porque eles têm o mesmo objetivo, proteger o empregado depois de um tempo de serviço, não deixá-lo a Deus dará, né? Então, ao passo que a estabilidade não permite que ele seja demitido sem justa causa, o FGTS permite, mas dá para ele uma segurança, um apoio, né, financeiro. Então, em 60 surge o Instituto do FGTS, mas na época ele era opcional, não vou entrar em maiores detalhes agora, na aula de FGTS a gente fala disso. Fato é que em 88, com a nossa Constituição, acaba essa história de estabilidade decenária e o FGTS se torna um sistema obrigatório. Então, nós não temos mais a estabilidade decenária como uma estabilidade definitiva. Os únicos que são estáveis definitivamente hoje são os servidores públicos, né? Ou os empregados públicos da administração indireta, se autarquias e fundações, ou da administração direta também, se seletistas, né, mais servidores públicos. O pessoal de empresa pública, de sociedade de economia mista e iniciativa privada, esse pessoal não detém estabilidade definitiva, o máximo que possuem é uma estabilidade provisória. Aí no nosso PDF eu fiz para vocês algumas explicações, se vocês se lembrarem, eu falei sobre isso com vocês no 6º período, né?
quando a gente falou de servidores públicos, a diferença entre os servidores que são regidos pelo direito público, que são efetivamente servidores, e aqueles que são regidos pelo direito privado, que são empregados públicos, que é o pessoal da empresa pública e sociedade de economia mista. Essas últimas esses dois últimos órgãos da administração, os seus empregados não possuem estabilidade, tá certo? Então, estabilidade definitiva hoje só servidores não nos interessa tanto, porque via de regra, embora haja exceção, via de regra não são eles seletistas, tá? Na iniciativa privada ou no âmbito de CLT, o que prevalece mais são as estabilidades transitórias. Algumas vocês já conhecem, outras vocês conhecerão aqui na nossa aula, tá? Vamos partir das que vocês já conhecem, né? Primeiro sujeito estável, tá na Constituição, artigo 35 da ADCT, é o cipeiro, membro da CIPA, né? O membro da CIPA é aquele sujeito que foi eleito pelos seus pares, e lembrem que o membro da CIPA estável é somente o membro que foi eleito pelos seus pares, e ele é estável desde o registro da sua candidatura até um ano após o término do seu mandato. A gente já viu CIPA e eu já falei isso para vocês. Então, aqueles que são eleitos para compor a CIPA, que é aquele órgão da Segurança e Medicina do Trabalho, né, auxiliar da Segurança e Medicina, esses empregados, eles são estáveis desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato deles. De quanto tempo é o mandato? Via de regra de um ano, tá bom? Então, eles passam todo esse período estáveis. Só os titulares? Não. Titulares e suplentes. Titulares e suplentes são estáveis. Todavia, aqueles que são cipeiros, membros da CIPA, mas não foram eleitos e sim indicados pela empresa, não possuem estabilidade, tá bom? Então, os membros indicados pela empresa não possuem estabilidade. Pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: o sujeito que é membro da CIPA, ele é estável em razão de uma condição pessoal ou de uma condição funcional? Funcional. Muito bem, tenho certeza que vocês responderam isso aí. Funcional, eles são estáveis em razão de uma função que eles ocupam. Então, por exemplo, se eles estão em aviso prévio, ou se estão em um contrato de experiência, ou em um contrato por prazo determinado, essa estabilidade existe? Não, porque senão seria fácil fraudar. De repente eu estou em aviso prévio e vou lá e me candidato para ser membro da CIPA. Pode? Não. Tudo que for funcional é uma estabilidade mais frágil, vamos dizer assim. Ela não sobrevive nas condições de contratos por prazo determinado ou de pré-determinação de prazo de contrato, como é o caso do aviso prévio, tá bom? Então, não pode. Se a empresa fechar, perde a estabilidade sem direito à indenização. Se fechar estabelecimento em que eu trabalho, a mesma coisa, tá? É uma estabilidade que não é absoluta, ela é mais fragilizada do que as estabilidades pessoais. Perfeito? Essa vocês já conheciam. A segunda, vocês também já conhecem, aliás, está no mesmo artigo da ADCT e na súmula 219 do TST, que é a estabilidade da gestante, que eu falei, inclusive, na nossa conferência, salvo engano, né? Na nossa conferência passada. Como que é a mesma estabilidade da gestante? Desde a concepção até 5 meses após o parto. Lembrando que nós temos que fazer uma leitura do ADCT com base na súmula 219 do TST, que alterou alguns entendimentos aí em relação a essa gestante, tá bom? Então, nós temos lá a estabilidade desde a concepção até 5 meses após o parto. Fechou? Eu tô falando súmula 219 a 244, tá? Perdão aí, cabeça ruim. Essa estabilidade, gente, ela é considerada uma estabilidade objetiva no sentido de que independe do conhecimento do estado gravídico. No momento do estado gravídico, seja pelo empregado, seja pelo empregador, a estabilidade está efetivamente garantida,
beleza? Independentemente de a empregada ter comunicado à empresa e até mesmo se ela mesmo não conhecer o estado gravídico dela, ela é estável. Lembram disso? Ainda contei para vocês que isso gera algumas discussões sobre o abuso de direito, porque às vezes a empregada se permite ser demitida sabendo da sua condição de gestante e vem a reclamar isso depois de alguns meses. E aí, esses meses para trás, ela acaba recebendo como indenização, independentemente de ter trabalhado, né? E isso pode ser caracterizado como um abuso de direito, embora seja uma teoria de defesa que nem sempre é cabível, né? Conversei sobre isso com vocês na aula do trabalho da mulher. Lembram disso? Tranquilo? Fato é que a sua condição de gestante é suficiente, então, para lhe garantir essa estabilidade, independentemente de qualquer conhecimento sobre esse estado gravídico, tá certo? Fechou? Vanessa, que eu posso fazer para, de alguma forma, impedir, né, que haja esse abuso de direito pela mulher? Teste de gravidez no exame demissional é possível? É possível, é viável você pleitear isso. Afinal de contas, você estará também protegendo a mulher. E vejam só, por que a gestante tem essa proteção tão grandiosa? Porque a proteção não é a ela, a proteção é a vida que está sendo gerada, né? Então, por isso que prevalece essa estabilidade que é objetiva nesse sentido, né? Não importa se ela conhece ou se ela avisou a empresa, importa ela estar grávida. Esse fato é suficiente para lhe render esta proteção, né? Essa garantia de emprego, que assim são chamadas as estabilidades, né? Já é suficiente, sim, o simples fato dela estar grávida, tá bom? E se essa gestante, por exemplo, engravida em um aviso prévio ou engravida durante um contrato de experiência, essa estabilidade permanece se a empresa fecha? Diferentemente lá do cipeiro, vamos pensar, gente, a estabilidade da gestante, ela é uma estabilidade pessoal ou ela é uma estabilidade funcional? Pessoal. Muito bem, uma estabilidade pessoal, porque diz respeito a uma condição daquela pessoa e não a uma função exercida. Se é uma estabilidade pessoal, gente, vai sobreviver a qualquer pré-determinação de prazo, seja aviso prévio, seja contrato de experiência e a qualquer ocorrência com a empresa. Fechou a empresa? Tem que indenizar aquela mulher que era até então estável. Beleza? Mas isso aí também a gente já tinha conversado aí na aula de mulher. A terceira estabilidade que a gente precisa conversar hoje, que é a do dirigente sindical. Quem é o dirigente sindical, pessoal? É aquele sujeito que faz parte da diretoria do sindicato. Ele é empregado na empresa, mas ele foi eleito pelos seus pares para compor a diretoria de um sindicato. E naturalmente a gente vai estudar melhor esse sujeito lá em direito coletivo, mas eu já adianto a vocês que naturalmente ele é um sujeito que está em conflito com o empregador dele o tempo inteiro, né? Porque o sindicato existe para pleitear melhorias nas condições de trabalho. E às vezes, para isso, é necessário ele conflitar com o empregador, perfeito? Então, para que o empregador não tenha uma facilidade de se livrar deste problema, que às vezes é o dirigente sindical, que está dentro da sua empresa, o que a lei diz, né? Esse sujeito é um cara estável, ele vai ser estável. Como que é a estabilidade dele? Desde o registro da candidatura até um ano após o término do seu mandato. Vejam que é uma estabilidade que coincide com a estabilidade do cipeiro. Desde o registro da candidatura até um ano após o término do contrato de trabalho. Aqui, no entanto, a gente tem uma diferença que é a seguinte. A eleição da CIPA, ela acontece dentro da empresa. É a empresa que promove a eleição da CIPA. E a eleição para dirigentes sindicais? Não, até porque um sindicato abrange várias empresas. Então, a eleição para dirigente sindical acontece no âmbito do próprio sindicato. E se acontece no âmbito do próprio sindicato, em muitos casos pode ser
que o empregador não tenha conhecimento do registro da candidatura de um dos seus empregados. Então, por exemplo, eu trabalho numa grande empresa e estou filiada a determinado sindicato que abrange esta empresa. E eventualmente quero me candidatar como diretora para compor a diretoria deste sindicato. Posso fazê-lo. Vou fazer isso no âmbito da minha empresa? Não, no âmbito do sindicato. O meu empregador vai ficar sabendo disso? Não necessariamente. Então a CLT diz assim, olha, você precisa comunicar ao seu empregador no prazo de 24 horas para que você tenha direito a esta estabilidade. Aí vem a TST, por meio de súmula, e fala, mas espera aí, se a Vanessa não comunica ao empregador dela que ela se registrou como candidata à diretoria do sindicato, ela perde essa estabilidade? Porque pode ser que a empresa onde ela trabalha tenha conhecimento do registro da candidatura dela por outros meios. Porque, por exemplo, eu estou fazendo uma campanha entre os meus funcionários ou os meus superiores tiveram conhecimento disso. É suficiente ou tem que ter essa comunicação formal no prazo estrito de 24 horas? E aí o TST, por meio de súmula, diz, não precisa. Essa comunicação é dispensada, ela não é necessária se a empresa teve outros meios de ter conhecimento do registro da minha candidatura. Princípio da primazia da realidade de novo, né? Então, se eu me registro candidata à diretoria de um sindicato e por qualquer meio a minha empresa tem ciência disso, eu passo a ser estável já naquele momento. Se eu me candidatei e venci essa eleição, consegui me tornar dirigente sindical, eu ficarei o meu mandato inteiro estável, mais um ano após o término do meu mandato, tá certo? Então, eu fico todo o tempo da eleição, desde que eu registrar a candidatura, o tempo do meu mandato, se eu for eleito, obviamente, mais um ano após o término do mandato. Este é o tempo que coincide com o CIPERO, no caso, né, de estabilidade do dirigente sindical. Ele é um sujeito especial, porque o dirigente sindical, gente, ele é ainda mais protegido pela questão de enaltecer, né, a importância dos sindicatos, que a gente vai ver em direito coletivo, mas o dirigente sindical, ele tem estabilidade, mas a justa causa dele, que derruba a estabilidade, que eu contei para vocês no início da nossa conversa, ela tem que ser caracterizada por meio de um inquérito judicial. Ele é o único sujeito estável que tem esse detalhe. Se eu quero caracterizar uma falta grave, uma justa causa de um dirigente sindical, eu preciso abrir um inquérito judicial na Justiça do Trabalho. E há um prazo decadencial de 30 dias para que a empresa promova esse inquérito judicial para caracterizar a falta grave. Só assim ela poderia dispensar um dirigente sindical, se em juízo ela caracteriza a justa causa, tá? Diferente das outras situações de estáveis, que administrativamente pode se caracterizar a justa causa e dispensar. No caso do dirigente sindical, só em juízo é uma proteção especial que o direito coletivo goza. Mais pra frente, quando a gente aprender direito coletivo, vocês vão compreender isso um pouquinho melhor. Tranquilo, gente? Beleza? E por fim, a última estabilidade que eu vou falar para vocês, eu tô falando as 4 mais importantes, né? É o acidentado, que é o sujeito que sofre acidente de trabalho, né? Se ele sofre acidente de trabalho e é afastado pela Previdência, então são 2 requisitos cumulativos. Sofreu acidente de trabalho e ser afastado pela Previdência. Quando que vai ser afastado pela Previdência? Quando ficar de licença médica por mais de 15 dias. Porque até o 15º dia de atestado médico, a empresa paga. A partir do 16º, esse empregado é direcionado para a Previdência. Então, somente se ele for direcionado para a Previdência em decorrência de um acidente de trabalho que vai surgir a estabilidade. Tá certo? Então, vejam. E qual é a estabilidade, antes de eu explicar? Qual é essa estabilidade? 12 meses após seu retorno. Fiquei afastada, sei lá, 1 ano pela Previdência por acidente de trabalho. Voltei, eu tenho mais 1 ano de estabilidade. Fiquei afastada pela Previdência 5 dias por causa de acidente de trabalho. Voltei, eu tenho 1 ano de estabilidade, tá? Então, são 12 meses a partir do retorno da licença
médica, né? Ou do auxílio-doença aí da Previdência. Perfeito? Então, preste atenção. Tô lá jogando bola no final de semana, virei meu pé. Fui afastada, fiquei 15 dias pela empresa, saí o 16º dia pela Previdência, fiquei 1 mês afastada pela Previdência. Quando eu voltar, eu tenho direito à estabilidade? Não, porque o acidente que eu sofri não foi um acidente de trabalho. Doença, gente, as doenças ocupacionais são consideradas acidente de trabalho. As doenças que eu adquiro em razão do meu trabalho. Se eu sofrer um infarto, fiquei 2 anos afastada pela Previdência. Quando eu voltar, eu sou estável? Não, porque não é uma doença ocupacional. Então, são os 2 requisitos. E o contrário, sofri um acidente de trabalho, estava dando aula para vocês, caí da mesa, bati cabeça, fiquei 5 dias afastada. Entrei pela Previdência? Não. É acidente de trabalho, mas meu afastamento foi curto, foi só 5 dias. Então, a empresa vai pagar para mim esses 5 dias. Sou estável? Não, porque a estabilidade exige a acumulação dos 2 requisitos. Sofrer acidente de trabalho e ser afastado pela Previdência. Sofrer acidente de trabalho, que aqui vai entrar o acidente estrito sensu e as doenças ocupacionais, e ser afastado pela Previdência. Ou seja, ficar de atestado médico por mais de 15 dias. E aí, independentemente do tempo que eu fico afastada. Se passou do 15º dia, já entrei pela Previdência. Se eu fico 1, 2, 5, 10 ou 1 ano afastada, é indiferente. Eu tenho só que entrar pela Previdência. Perfeito, gente? Entenderam isso? Tranquilo? Ok? Então, são 2 requisitos que se cumulam, tá? Precisa ter a percepção do auxílio-doença para que tenha estabilidade? Não, porque tem alguns casos, por exemplo, se o empregado já for aposentado, mesmo que ele fique 30 dias afastado, ele não vai conseguir o auxílio-doença da Previdência, porque não se cumulam benefícios. Mas se ele se afastou por mais de 15 dias, ele seria afastado pela Previdência a partir do 16º, então ele vai ter estabilidade do mesmo jeito, tá bom? Então, é afastamento por mais de 15 dias, entrando pela Previdência, e acidente de trabalho. Os 2 requisitos cumulados. E vocês ainda não viram, mas vão ver, eu já adianto, que o acidente de trabalho vai englobar, então, tanto os acidentes estrito sensu, quanto as doenças ocupacionais. Até pouco tempo ele abrangia também acidente de trajeto, hoje não mais, né? Mas doenças ocupacionais e acidentes estrito sensu estão dentro aí do que se entende por acidente de trabalho. Ocorreu isso com o afastamento da Previdência, são os 2 requisitos juntos, ok, tenho a estabilidade. Estabilidade de 12 meses após o retorno do empregado. Tranquilo, gente? E aí, por fim, em relação a todas as estabilidades, como que funciona? Se o empregado é demitido sem justa causa, ele vai poder voltar em juízo. O que ele vai poder pedir? Ele vai poder pedir a reintegração? Vai, durante o período em que ele seria estável. Por exemplo, sofri acidente de trabalho, fiquei afastada, voltei para a empresa, dali 2 meses a empresa me demitiu. Eu tinha 12 de estabilidade. Ela me demitiu com 2 meses. Eu teria mais 10 meses de estabilidade, correto? Nesses 10 meses, eu posso entrar pedindo a reintegração. Se eu deixar passar os 10 meses, eu ainda posso pleitear alguma coisa em relação a essa estabilidade? Posso, porque a gente vai ver que a prescrição é de 2 anos. Eu tenho 2 anos depois da rescisão do contrato para entrar com a ação trabalhista. Então, eu posso, tá? Deixei passar, sei lá, 1 ano e meio desse período. Mas eu posso pedir a reintegração? Não mais, porque no momento que eu ajuizar a ação, eu já não seria mais estável. Então, eu vou pedir o quê? A indenização, tá? A reintegração só pode ser pedida durante o lapso em que o empregado seria estável. Depois deste lapso, ele até ainda pode pedir dentro do período imprescrito, mas aí ele vai poder pedir só a indenização, tá certo? Vanessa, e se eu pedir a reintegração, o juiz pode decidir sem que eu peça pela indenização? Ou isso vai ser um pedido, um julgamento extra petita ou citra petita? Ele pode, tá? Entendimento simulado também do TST, que o juiz pode aplicar a fungibilidade. Se eu peço a reintegração, mas ali